Vocês devem estar ligados que a maneira como os Estados Unidos e a União Europeia tratam as empresas de tecnologia é um pouco diferente. A União Europeia tem essa fama, né, de regulamentar e exigir que elas façam as coisas de uma maneira específica. E hoje eu quero falar sobre uma regulamentação que eles passaram que diz que todo conteúdo de IA em alguns campos, né, por exemplo, o campo onde tem informações de interesse público, ele precisa ser marcado como tendo sido gerado por IA. E a Anthropic, né, a hoje maior empresa de inteligência artificial, já passou um pouco a OpenAI, fez uma implementação para isso e vai lançar ela para o mundo inteiro, não apenas na União Europeia. E isso causou, digamos, várias controvérsias e várias discussões sobre se isso realmente funciona, se isso pode ser bom, se isso pode ser ruim. E é uma discussão interessantíssima que eu quero trazer para vocês aqui hoje no canal Tecnologia e Classe, tá? Então, se vocês curtem o trabalho que a gente faz de comentar a tecnologia, mas tentar ligar com essas questões da política, e qual política? A política da classe trabalhadora, pessoal. Curte o canal, deixa o like aí, se inscreve, veja maneiras de nos apoiar lá embaixo. Mas, sem mais demoras, vamos lá pro vídeo, porque, pessoal, isso muda o jogo. Então, assim, eu vou recomendar, se vocês quiserem ler um pouco mais sobre isso, tem um artigo bem bom do Ars Technica sobre, e a foto que eles usaram no artigo é a foto do psicopata americano aqui, aquela cena dos cartõezinhos, né, e ele fica olhando, pô, o cartão do cara é muito bom, olha só a diagramação, olha a marca d'água, né, eles que fizeram esse edit meme, assim, eu gosto quando um site sério de notícias usa o humor, tecnologia e classe pra fazer os memes, beleza? Então, pra iniciar, né, vamos botar uma frase aqui escatológica, bíblica. Agora, todo texto satânico que vocês escreverem com essas LLMs carregará a marca da IA generativa. A marca da bosta. Eu imagino que parte do público acha que eu vou focar em falar mal de ferramenta de IA, que eu vou focar em falar mal de laboratório de IA, Big Tech. É sempre muito saudável, tá? Mas no geral, eu quero abrir o vídeo aqui dizendo que isso não necessariamente é uma ideia horrível. Para achar isso 100% horrível e que não tem coisas positivas da gente marcar textos como sendo gerados por IA, ou teoricamente mais confiável da gente dizer que uma coisa foi gerada por IA ou não, só se a pessoa depende de enganar os outros que tá gerando texto de IA e dizer, não, é meu, sabe? A pessoa tá fazendo ilustração para sua caixinha que manda no correio para as pessoas, que é ilustração claramente feita por IA e tá dizendo, não, fui eu que gerei, pessoal, acreditem em mim. Só, porém, né, todavia, não obstante, para imitar o pessoal lá do xadrez verbal, existem muitas pegadinhas nessa questão. Então o foco que eu vou dar aqui no vídeo vai ser a gente entender como funciona essa proposta, né, essa que já foi implementado, já tá rolando, tá, nas ferramentas da Anthropic, o Cloud, como isso funciona, e daí a gente vai explorar as consequências de uma coisa funcionando assim. Tá aqui um anúncio da Anthropic, eu vou deixar aqui para vocês lerem, mas eu vou ler um trechinho aqui de como é que vai funcionar da maneira que eles falaram. Fala aqui, ó, compromissos da Anthropic sob o Código de Prática sobre a transparência de conteúdo gerado por IA da Lei de IA da União Europeia. O que os nossos compromissos de marcação significam para o Cloud? Novos modelos marcarão conteúdo gerado por IA desde o primeiro dia. Os modelos Cloud lançados na União Europeia em ou após 2 de agosto de 2026 suportarão marcação legível por máquina no lançamento. O texto gerado terá marcas d'água incorporadas e os arquivos gerados incluirão metadados de proveniência assinados digitalmente onde suportado. Só para traduzir aqui, eles estão dizendo, vai ter marcação no texto e vai ter marcação nos arquivos, por exemplo, imagens, que funciona de uma maneira um pouco diferente, nós já vamos falar sobre isso. A marcação funciona em todos os lugares onde você usa o Cloud. As marcas se aplicarão à saída de modelos Cloud suportados na plataforma em Cloud Platform API, Cloud, Cloud Code, Cloud Cowork, Cloud Tag, onde quer que o Cloud seja oferecido, em todo o mundo. Algumas plataformas ou recursos podem não suportar esse tipo de marcação. Ajudaremos você a detectar as marcas do Cloud. Apoiaremos usuários e terceiros para detectar as marcas do Cloud, conforme exigido pelo código, e compartilharemos detalhes de documentação futura. Os modelos existentes estão em progresso. A lei inclui um período de transição para modelos Anthropic lançados antes de 2 de agosto de 2026 e estamos trabalhando para adicionar suporte de marcação para esses modelos também. Tá, então assim, os modelos novos vão ter marcação de texto, os antigos ainda não têm, mas tem um período de transição até 2027, basicamente, que eles vão ter que todos os modelos que eles oferecem ter suporte a esse tipo de coisa. E obviamente não é só a Anthropic que vai ter que fazer isso e nem que já tá fazendo isso, tá? Então outras coisas para marcar conteúdo de IA já existem. Existe uma coisa que se chama C2PA, que é metadados encriptados que são colocados dentro dos arquivos, geralmente não arquivos de texto, e o SynthID também, que é a maneira de colocar informação de geração de IA dentro das imagens que o Google criou, tá? Nesse artigo, por exemplo, da OpenAI, que eu linkei aqui embaixo, eles falam do que eles estão fazendo também para marcar arquivos e eles dizem assim, sim, a marcação de texto tá vindo também, nós teremos a nossa.
Mas, pessoal, como isso funciona? E daí eu vou explicar como funciona, porque, de novo, se a gente quer falar mal, falar bem, a gente tem que entender mais ou menos como funciona. Grande parte do trabalho que eu tenho tentado fazer aqui quando eu falo sobre inteligência artificial não é só falar bem nem falar mal, é dar para vocês a capacidade de entender essas coisas, começar a estudar por algum momento para que vocês possam enxergar isso de uma maneira crítica e lidar melhor com essas coisas na vida de vocês, beleza? Então assim, pessoal, modelos de geração de texto, os LLMs, né, da IA generativa, eles são um processo estatístico de escolha da próxima palavra. Nós já temos outros vídeos que falam sobre isso no canal, inclusive eu linkei ele aqui no roteiro, vou linkar provavelmente ele lá no fim do vídeo para vocês verem. Grande parte das vezes, uma palavra é a mais provável de ocupar aquele próximo espaço, mas existem outras que são tão prováveis ou quase tão prováveis quanto. Então, por exemplo, se tem um texto sobre Brasil, né, sobre estatísticas do Brasil, e daí tem a palavra êxodo, a probabilidade gigante é que vai vir rural, por exemplo. Mas poderia ser êxodo urbano, poderia ser ainda outras palavras. E quando a gente está usando um modelo desse de geração de texto, ele meio que roda o algoritmo dele ali, né, cada vez mais complexo, cada vez mais coisa, mas ele vai dar uma lista de palavras, ele vai dizer, urbano tem 30% de chance de ser a próxima palavra, rural tem 60% de chance, essas outras palavras têm tanto por cento de chance. E daí ele vai geralmente selecionar as que têm uma maior chance, porque fazendo isso ele vai aproximar cada vez mais os textos da base que ele foi treinado, mas também a ideia de que o modelo tem que dar boas respostas que são julgadas, né, pelos humanos, pelo pós-treinamento, pelo refinamento que é feito depois. Geralmente, os modelos eles permitem o ajuste de uma coisa que eles chamam da temperatura, que é adicionar uma maior aleatoriedade a essa escolha de palavras ali. Então, digamos, se está muito próximo, se está 1 ou 2% de chance de ser a outra palavra, às vezes ele vai escolher a palavra que é menos provável, porque se está próximo o suficiente, isso aí dá só um saborzinho diferente no texto, né? Às vezes isso é visto como assim, fazer o modelo ser mais criativo ou dar respostas um pouquinho mais divergentes. E isso geralmente faz os textos não ficarem sempre com a mesma cara e sempre exatamente o mesmo texto, o que para um texto que a gente quer ler, que parece que está escrito por um humano, né, que aproxima a escrita humana, faz sentido, mas ao mesmo tempo isso deixa os modelos cada vez menos previsíveis e potencialmente mais longe da resposta melhor e da resposta ideal, com um grande parênteses aqui, né, de que a resposta ideal para o modelo, na realidade, é aproximar o conteúdo que ele foi treinado, é aproximar o propósito que ele foi treinado e não necessariamente a melhor resposta, a que tu tinha que ouvir, a que melhor resolve o problema, né? Esse é o problema da gente usar modelos de linguagem para fazer esse tipo de pensamento, de resolução de problemas que a gente quer, né? Eu tô botando entre aspas o pensamento aqui. E daí eu tô explicando isso para vocês, né, sobre como o texto é gerado nesses modelos, porque geralmente as técnicas normais de detecção, por exemplo, a técnica que os professores fazem para botar um exercício ali e ver se os estudantes estão copiando e colando no ChatGPT, no Cloud, é colocar caracteres escondidos, colocar texto escondido, daí seja um caractere numa codificação que geralmente tu não enxerga no teu editor de texto, seja colocar, enfim, no final, isso foi gerado por inteligência artificial, para tu detectar, tu coloca essas coisas assim. Só que por mais sofisticada que essas coisas sejam, se ela só adiciona um pedacinho, que é um pedacinho que indica, ó, se tu achar isso aqui é inteligência artificial, a solução é muito fácil se tu quer fingir, né, que não foi gerado por inteligência artificial. Tu só remove essa coisa, remove esses caracteres, passa num editor que tira caracteres invisíveis. Então todo esse tipo de coisa, ela é criada e ela é muito fácil de ser derrotada, né? Então a ideia dessa marcação que a Anthropic está sugerindo, tá, é mudar a seleção estatística das palavras. Aquelas palavras que eu disse assim, ele poderia selecionar uma ou selecionar outra, mas a gente vai aleatoriamente dar uma variada para dar aquele sabor, né, para dar aquele temperinho no texto. Ao invés da gente mudar isso aleatoriamente, a gente vai mudar isso de uma maneira estatisticamente significativa usando uma chave inicial de geração. Então ele vai sempre escolher consistentemente algumas palavras numa variação que vai poder ser analisando estatisticamente o texto e ter dito, ok, isso aqui foi gerado pelo modelo Cloud da Anthropic. Dessa forma, quem tem um conhecimento do modelo, tá? Quem fez o modelo, basicamente, e quem tem essa chave inicial, que é essa espécie de chave que denota as probabilidades que vai ser geradas palavras, poderia analisar essa frequência de palavras e poderia dizer de uma maneira acurada, né? Ok, uma IA, né? A minha IA gerou esse texto. Obviamente é uma técnica que só de eu explicar para vocês a gente imagina que pode ter falsos positivos, dizer que um texto foi gerado por IA e ele não foi, porque existe essa possibilidade, e também falsos negativos, dizer que um texto não foi gerado por IA quando ele foi. Mas essa inclusive é uma das coisas que a gente tem que prestar atenção aqui.
Quer dizer que a gente não tem como saber direito o quanto esse texto que foi gerado, ele diverge de um texto ideal que selecionou ou aleatoriamente ou selecionou sempre as melhores palavras, as palavras ideais para gerar aquele texto, e nem é possível a gente detectar ou derrotar, né, esse tipo de marcação, modificar o texto para sumir todo esse tipo de marcação, se a gente meio que não tiver a informação básica sobre o modelo, se a gente não criou o modelo, se ele não é um modelo aberto, que a gente tem as informações e a gente não tem a semente inicial de geração dessa divergência estatística. Botei um asterisco aqui, porque pode ser que a gente ache uma maneira de burlar, tá? As pessoas estão falando que até que a Anthropic deu uma ferramenta deles que diz assim, ó, essa é a ferramenta que diz com 100% de acurácia que esse texto foi gerado no cloud assim, e se funcionar a mesma ferramenta, e se as pessoas conseguirem ver, talvez alguém consiga fazer uma engenharia reversa de como é que eles fazem esse processo, e daí criar uma ferramenta que tu bota lá e ela vai fazer o texto ficar de uma maneira que não possa ser detectado, tá? Mas assim, agora eu expliquei mais ou menos como é que funciona. Existe algum problema com isso, tá, pessoal? Que nem eu disse, existem coisas boas que vêm com a habilidade da gente marcar textos gerados por IA, mas isso não seria um vídeo do canal Tecla se a gente não problematizasse isso um pouco, tá? Então, assim, esse tipo de técnica, principalmente a maneira como a Anthropic vai fazer, deixa as LLMs mais inúteis ainda para um tipo de trabalho que elas já não eram úteis, tá? Eu sempre falo para vocês que é perigoso vocês quererem usar modelo de geração de linguagem para isso, que é o tipo de trabalho que exige a precisão das palavras que estão lá, exige o posicionamento correto, ele não aceita, né, que tu troque uma palavra por um sinônimo ou troque o posicionamento da coisa. Então, por exemplo, se tu pega um texto teu e faz a correção gramatical, segundo o que a Anthropic disse, o modelo vai fazer isso. Inclusive, seria extremamente difícil eles conseguirem implementar isso no modelo e o modelo saber, esse texto aqui eu não posso botar marca d'água. Nós já vamos falar por que disso, mas é bem óbvio, tá? Mas então se vocês usam para fazer correção de gramática, formatação de um texto, esse texto aqui, ele tá escrito em LaTeX, eu quero que ele vá para HTML, eu quero que ele vá para Markdown. Existem outras ferramentas melhores para fazer isso, mas digamos que alguma pessoa esteja fazendo isso e eu sei que você que está assistindo deve ter feito uma coisa assim já em algum momento. Então, edições simples do texto que tu diz não pode mudar o sentido da frase, não pode mudar o posicionamento das palavras. Todo esse tipo de coisa está suscetível a ser posto uma marca d'água em cima. Código também, pessoal, porque código geralmente é uma coisa que a gente imagina, tá? Tem várias coisas que não podem mudar o sentido, não pode mudar o que está sendo feito, tá? Eu imagino que sim. De novo, o código é texto e esses modelos, a gente pode até imaginar que tem uma separação lá, mas ele funciona de uma maneira estatística que não é exatamente assim, ok, é código, então eu vou desabilitar minha marca d'água aqui. Não funciona dessa maneira. Só que eu imagino que comentários, nome de variáveis vão acabar sendo afetados, então daqui a pouco ele vai botar um nome de variável ali que tu acha meio estranho, mas pode ser por causa disso. Ele vai botar comentários longuíssimos explicando. Isso pra mim é um problema, tá? Com geração de código de IA. Eu acho que é muito lenga-lenga nos comentários. Eu não sei se não tem a ver porque exatamente usa esses momentos para colocar esse tipo de variação estatística. E o grande asterisco aqui, né, o logo da Anthropic, by the way, não sei se vocês já se ligaram, pessoal. O logo da Anthropic parece uma bunda, né? Parece um... Vocês já estão ligados. Mas parece um laranja, né? Uma empresa estadunidense, quem é que é laranja? Fica aí a reflexão para vocês. Que nem eu disse, o grande asterisco aqui é que para a maioria desses casos, um LLM normal, que não está fazendo modificação estatística da maneira que ele usa as palavras, já tem esse problema. A gente não pode confiar nessas ferramentas se realmente é importante que a ordem das palavras, a escolha das palavras, esteja correta. Tu vai ter que escrever, tu vai ter que revisar, beleza? Pontos para discutir depois que a gente falou, né, de como funciona, do que tem de ruim, do que tem de bom. Ferramentas de detecção de texto de IA já existem, que nem eu disse para vocês, e muitas pessoas usam isso. Professores têm usado para tentar descobrir se um texto foi escrito por IA. Concursos, né, entrevista de emprego, tem usado para ver se a pessoa escreveu mesmo aquele texto. Imagino que todo tipo de processo onde tu quer ter certeza, não, isso tem que ser escrito por uma pessoa, isso não foi, talvez se a tua empresa tem uma questão de você não pode colocar nossos dados em ferramentas de IA externas e daí você vai poder detectar, ok, esse relatório que foi gerado, ele foi gerado pelo cloud, ou seja, a pessoa violou a nossa política da empresa. Existem vários casos que a gente quer detectar isso mesmo e que muitas pessoas estão querendo detectar isso. E geralmente, tá, esses detectores que existem hoje, até onde eu sei, são um baita caô. Eles não funcionam, tá, pessoal? A gente tem vários casos em que esses falsos positivos, inclusive, são danosos. De um professor pegar e usar assim, ok, eu botei o texto do meu estudante e a ferramenta que disse 99% de chance que isso é gerado por IA. Essas ferramentas não funcionam, as que existem hoje. E, inclusive, me dá uma raiva fodida que as mesmas plataformas que criam a ferramenta que dizem, sim, isso aqui foi gerado por IA, né? Aí embaixo ela diz assim,
pague a nossa plataforma e use a nossa ferramenta que transforma esse texto num texto que não é detectável pela nossa ferramenta. E daí eu não sei se eles estão fazendo isso mesmo ou se eles estão botando, né, um caractere escondido, uma variação estatística ali exatamente para eles saberem, ok, fui eu que gerei esse texto, logo eu não vou dizer que ele foi gerado por IA. É uma bosta, tá? Então assim, é legal que exista uma maneira que de preferência deveria ser um padrão, de preferência deveria ser uma coisa auditável e não só uma coisa que foi criada pela Anthropic e tal, pra gente poder dizer que isso funciona. Existe, tá, na implementação que a Anthropic fez e na exigência da União Europeia, uma desconexão importantíssima. A União Europeia, ela mais ou menos diz assim, só é necessário uma watermark em textos que informam o interesse público. Então, tecnicamente, se tu tem um site ali só de memes e tal, e ele usou um texto gerado por IA, não precisa ter marca d'água. Não precisa também ter marca d'água se eu vou lançar um livro e ele foi diagramado por IA, mas ele foi revisado por uma pessoa. Então a pessoa revisou, a introdução do livro foi feita por IA, o livro inteiro foi feito por IA e a pessoa revisou mesmo. A União Europeia disse, não precisa então dizer que foi feito por IA isso. Só que obviamente não tem como a Anthropic saber que ela tá gerando um texto revisado por humanos, ela tá gerando um texto que não é do interesse público e daí desligar a marca d'água. Tanto porque isso deve estar num nível bem profundo do modelo, tanto quanto o fato de que isso cria o jailbreak da marca d'água, né? Tu diz pro modelo assim, não inclui a marca d'água nesse texto porque eu vou revisar ele. Tu só bota isso no teu pré-prompt. Então, assim, se isso fosse possível mesmo, seria 1000 vezes mais difícil, mas eu acho que não é possível. Basicamente, todos os vídeos que a gente fez sobre injeção de prompt, sobre, né, como enganar os modelos assim, mostram que esse tipo de coisa não funciona. Só que ao mesmo tempo, ter que fazer isso legalmente, tá? É uma baita desculpa para Anthropic, e vocês podem botar todos os outros laboratórios de IA, mas a gente tá falando da Anthropic que fez primeiro isso, tá? Para eles poderem merdificar as respostas, tá? Piorar as respostas mais ainda dos modelos que eles dão, só que com um respaldo legal e daí também ganhar os benefícios que essa merdificação das respostas tem para elas poderem identificar o texto dos modelos. Quais benefícios, tá? As empresas de IA, que nem nós já falamos aqui antes, vou botar aqui em cima o vídeo, vou botar lá no final também, o vídeo sobre o colapso de modelos. Elas não querem treinar modelos em outros textos que foram gerados por IA, porque isso gera um grande problema, isso degenera a qualidade dos modelos, piora a qualidade dos resultados. Então, no geral, elas querem texto de boa qualidade, que foi escrito por humanos, né, e que é texto inédito. Esse tipo de marca d'água ajuda eles a detectarem texto que foi gerado pelas próprias ferramentas deles e não botar isso no conjunto de treinamento. Os modelos já devem estar fazendo isso com algum tipo de detecção, talvez eles até já tivessem um tipo de marca d'água que a gente não sabia. Talvez seja o motivo porque, às vezes, o texto de IA é tão fácil de detectar, tem aqueles travessões lá, tem padrões que a gente diz assim, por que ele sempre escreve desse jeito? Talvez seja, eu não posso dizer que é por causa disso, mas a gente sabe que as empresas de IA querem ter uma maneira que eles possam consistentemente usar de não treinar com seus próprios textos. Existe também a questão da captura regulatória e as exigências de marca d'água para competidores. O que isso quer dizer, tá? A Anthropic é uma empresa que já é bilionária, talvez ela seja trilionária quando eles abrirem o IPO. Eles sabem como os modelos deles funcionam e eles criaram esse método. E daí eles podem dizer assim, a gente tá fazendo tudo certo, União Europeia. A nossa ferramenta é todos os padrões, é o compliance perfeito para vocês usarem no governo, para usarem nas suas empresas, né? Aquelas ferramentas da China não fazem nada disso. Aqueles modelos abertos, vocês não podem nem garantir que um modelo aberto vai ter a marca d'água da União Europeia. Então, vocês têm que botar por lei que é proibido usar modelo chinês. Vocês têm que botar por lei que tem que usar só modelos da Anthropic. Então, existe sempre esse perigo. Existe o perigo deles estarem fazendo esse negócio que, assim, que nem eu disse, pode ser bom, pode ser bem implementado, mas isso faz eles serem, digamos, uma das únicas empresas que é capaz de vender para o mercado da Europa. Isso é interessante para eles, pra caralho. Outra coisa, tá? A maneira como isso está implementado, que nem eu disse, até a gente descobrir como isso funciona, fazer engenharia reversa, se for possível mesmo fazer isso, vai haver a necessidade de terceiros usarem uma ferramenta deles para detecção de texto da IA. Porque se eles dissessem como faz essa detecção sozinho, a gente pode criar uma ferramenta que desremete os textos e eles ficam textos que não acusam mais que foram feitos por IA. Ou seja, eles vão ter que vender a ferramenta também. Eles vão ter que dar acesso à ferramenta. E daí, de repente, vai ter chamada de API para dizer assim, esse texto foi gerado por uma IA da Anthropic, e daí as instituições, as empresas vão gastar uma parte do seu dinheirinho para chamar uma coisa da Anthropic, e a Anthropic vai
dizer, não, pode crer, esse processo que é totalmente opaco, que eu não posso dizer pra vocês como funciona, passou ou não. Vai ser a mesma situação das ferramentas detectoras de IA, mas de novo, eles criaram um novo nicho de negócio pra eles, tá? E esse aqui é maluco, tá, pessoal? Mas eu acho que eles são sacana canalha o suficiente pra fazer isso. Mas é a potencial exigência de autoria dos textos pelo Cloud Code ou licenciamento pelo Cloud Code, pelo Cloud Design, tudo que seja, ou licenciamento dos textos detectados como sendo escritos por IA. Então imagina que a Anthropic chega e diz assim, olha, a gente chegou à conclusão que esse projeto de software aqui, ele foi escrito 90% pelo cloud. O Linux tem 10% de código do cloud, agora que eles estão aceitando muita coisa com AI fazendo lá. A gente quer um pagamento por isso. A gente quer que escreva Linux foi feito, né, powered by clouds, não sei o que, senão a gente vai processar vocês e nós somos uma empresa trilionária. Eu acho que isso é um pouco maluco, tá? Porque isso abre também a possibilidade para eles serem processados por todo mundo que eles roubaram os códigos, os textos para fazer isso. Mas a gente poderia botar isso acima da Anthropic, fazer isso, ou dos outros laboratórios de IA dos Estados Unidos? Eu acho que não, tá? Então, que nem eu disse, algumas dessas coisas aqui, elas estão mais na ordem do dia do que as outras. Para mim, captura regulatória, evitar o colapso do modelo por treinar exatamente no mesmo conteúdo que tu está gerando, tudo isso é mais importante para eles. Mas a gente sempre tem que lembrar, e esse é o momento do vídeo, né, que o pessoal diz, ele já falou de IA durante 30 minutos, agora ele vai falar de Estados Unidos. Que a gente tem que lembrar, esses laboratórios de IA dos Estados Unidos, a OpenAI, a Anthropic, o Google, eles são ferramentas do imperialismo estadunidense. A primeira coisa que eles se preocupam, tá, é quanto dinheiro nós vamos ganhar na nossa abertura de capital, no nosso IPO, como é que a gente vai recuperar esses investimentos, né? A segunda que eles pensam é como é que eles vão agradar o Donald Trump, né? De novo, Trump é laranja, símbolo da Anthropic, parece um cu laranja. Tirem aí as conclusões que vocês têm que tirar, beleza? E daí, muito depois, né, do IPO do Trump, eles estão preocupados com o que é bom para a humanidade. Daí a definição de humanidade deles começa lá nos Estados Unidos e começa com as pessoas ricas, daí vai expandindo para as pessoas pobres, daí depois eles vão pensar no que vai acontecer com as pessoas dos outros países, tá ligado? Então isso aqui é meio preocupante. Que nem eu disse, pessoal, eu sou a favor de regulamentar as ferramentas de IA, mas quem sabe se a União Europeia não pega a grana que eles têm e não pega o poder que eles têm, as pessoas, as empresas que eles têm lá, e começa a rodar um modelo aberto e soberano, começa a ter controle dessa infraestrutura deles, ao invés de ficar pedindo migalha de regulamentação para os lacaios do mega Hitler dos Estados Unidos, tá? Eu sei, pessoal da União Europeia, vocês já não gostam do Trump. Vocês já não gostam dessas empresas Big Techs. Então, por que ao invés de só ficar dizendo, por favor, marque os textos que foi feito de IA, diz assim, nós vamos pegar todo esse modelo aberto chinês, vamos fazer os modelos aqui treinado e refinado com o conteúdo da União Europeia, e vocês não podem treinar com nossos dados, vocês têm que seguir todas as nossas legislações. Vocês não querem fazer isso, OpenAI, Anthropic? Beleza, seus modelos estão banidos da Europa, e daí vocês têm os seus próprios, vocês não precisam dos modelos deles. Às vezes, sabe, dá uma preguiça da União Europeia, porque, é foda, vocês têm o poder legislativo, vocês têm, né, a capacidade de fazer essas coisas que deixam as empresas dos Estados Unidos com o logo da Anthropic na mão, e daí vocês se contentam com muito pouco, tá? Então é basicamente isso que dá uma raiva. Mas, de novo, pra concluir, isso não é ruim necessariamente, é uma decorrência meio que natural do que vem acontecendo com a IA, a gente tá afogado nos textos de IA, no conteúdo de IA na internet. Mas eu gostaria que o pessoal não reduzisse isso a quem é contra esse tipo de coisa é porque tem medo que vão descobrir que a pessoa está usando o texto de IA. Cara, vai se fuder, tá ligado? Tem altas coisas que são mais importantes para debater aqui e eu espero que vocês tenham entendido a discussão, beleza? Porque como tudo no canal Teclas é um depende gigante e tem muitas complicações, tá? Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante essa explicação que a gente deu aqui. Se vocês gostam dos vídeos do canal, por favor, deixem um like. Se vocês podem apoiar com o Pix, lá no pix.gg/teclas, vocês podem apoiar. Se vocês quiserem ver mais conteúdo técnico, temos o canal Teclas 2. Se vocês quiserem apoiar no Apoia-se, apoia-se.se/tecnologia e classe. É isso aí, pessoal, tá? Valeu, nós nos vemos na próxima. Tchau!